Olá pessoal, então vamos à sequência aqui ao nosso próximo conteúdo, né? Então na última aula a gente começou a falar sobre as leis de Newton, a gente apresentou as três leis, certo? E na sequência a gente resolveu alguns exemplos de aplicação dessas leis, mas num contexto que a gente não levou em consideração o atrito, né? Então a partir de agora a gente vai começar a definir o que é atrito nesse vídeo de hoje, e nos próximos a gente vai começar a resolver já alguns exemplos, né? Já levando em consideração a força de atrito, beleza? Então, primeiramente, a gente tem que definir aqui, né? Então, a gente está falando de força de atrito, né? O que, que é isso? O que, que é uma força de atrito? Primeiro, a gente vai ter dois tipos, né? Força de atrito cinético e força de atrito estático, né? Mas, de novo, o que, que é o atrito? O atrito, ele é uma força, a força de atrito, né, é uma força de oposição à tendência de movimento. E da onde vem essa oposição? Né? Na interação entre duas superfícies de determinado material, essas superfícies elas têm rugosidade. Então, nesse sentido, a uma superfície passar sobre a outra, vai haver ali uma dificuldade nessa locomoção, né? Nesse arrastamento que você produz. Então, essa dificuldade, né, devido a essa rugosidade, né, que basicamente a rugosidade seriam imperfeições, né, irregularidades ao longo da superfície, né, ela vai dificultar esse movimento e é essa dificuldade de se mover ao longo de uma superfície rugosa que a gente chama de força de atrito. Tudo bem? Então a gente define aqui, né, a força de atrito é sempre causada pela rugosidade na superfície, certo? O valor dela vai ser dado por essa equação. O que, que significa essa equação? Força de atrito vai ser igual, né, ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Lembra que nos exemplos que a gente resolveu nos últimos vídeos, a gente fazia uma análise do eixo Y e a gente sempre concluía que a força normal era igual a peso? Era uma informação que naquele momento a gente não sabia, né, para que a gente ia usar, né, não tinha um propósito no desenrolar do exercício, só que agora a gente já entende. Por que, aquela análise do eixo Y vai ser importante? Porque ela vai me permitir encontrar o valor da força normal e aí através dessa equação que eu estou apresentando aqui agora para vocês, sabendo a força normal, eu consigo definir qual que vai ser a força de atrito. Tá? Só que antes de a gente partir dessa discussão, deixa eu voltar um pouco e mostrar para vocês a ideia do que eu quero que seja, que eu quero que vocês entendam, né, que significa força de atrito. Né? Então aqui a gente tem um simulador do FET Colorado, né? E aqui ele representa duas superfícies. Tá vendo? Tem um livro de química que está acima, né, em cima de um livro de física. Vê, essas imperfeições aqui, ó, tá vendo essas irregularidades na superfície? Isso aqui é você colocando a um nível, né, microscópico, certo? Elas são a rugosidade do material. Né? Então, quando você atrita aqui de um lado para o outro, você causa uma agitação das partículas, o que leva ao que aumenta a temperatura. Não sei se você reparou aqui, quando eu agito, eu estou aumentando essa temperatura, beleza? Então é basicamente essa a origem do atrito, né? Essa rugosidade, né? Essa superfície irregular. Quanto mais lisa for essa superfície, menor vai ser o atrito. Né? Quanto mais rugosa, maior vai ser o atrito. Tudo bem? E aí, voltando aqui então para o nosso slide. Então, nesse sentido, o nosso coeficiente, esse μc, μ é uma letra grega, né? C vai ser o quê? O coeficiente de atrito cinético. Ele vai ser uma característica das superfícies. Então, se eu tenho um bloco de madeira sobre um piso, ele vai ter um coeficiente de atrito. Se eu tenho um bloco de um outro material sobre esse mesmo piso, vai ter um outro coeficiente de atrito. Então, o coeficiente do atrito é uma característica entre as superfícies. Se o material entre as superfícies são diferentes, o coeficiente de atrito será diferente. Tá? E aqui um detalhe. Está aqui eu definindo o que é a equação, né? Então FAT, a FAT, né? Chamada de força de atrito, μc, o coeficiente de atrito, e Fn, a força normal. Aí um ponto importante aqui, né? A força de atrito, seja ela cinética ou estática, a gente vai na frente depois falar o que é estático, ela sempre vai apontar no sentido oposto à tendência de movimento. Observe que eu deixei grifado ali a palavra tendência de movimento. Né? É um erro muito comum as pessoas colocarem a força de atrito como sendo oposta ao movimento.
né? Isso é errado, ele não é oposto ao movimento, ele é oposto à tendência de movimento. Talvez não ficou claro o que eu quero dizer, né? Eu vou tentar explicar de uma outra forma depois, vou mostrar um exemplo para vocês, beleza? Porque às vezes o objeto ele vai ter uma força de atrito sem necessariamente precisar se mover, tudo bem? Então esse é um ponto importante. Nos exemplos que eu vou resolver, né, ao longo desse vídeo, eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro, tá? Então aqui mais ou menos a figura tentando ilustrar essa situação, né? Tem uma força-peso ali vermelho para a direita, uma força-peso ali com a seta vermelha para baixo, uma força F para a direita, não está representada ali, mas também teria que ter uma força normal, e por ter um atrito, haveria também de ter uma força oposta ao F maiúsculo ali, né? Um FAT para a esquerda, tá? Aí vamos lá, então a força de atrito cinético é o atrito que ocorre quando o objeto está em movimento, né? A palavra cinética já dá a entender isso, movimento. Temos também a força de atrito estática, que é a força de atrito para quando o objeto está parado, certo? Vamos tentar aqui colocar um pouco da distinção entre elas, né? Então, a força de atrito estático, ela vai ter um valor que vai de zero. Se você pega a seguinte situação da figura, você vai ter uma força F sendo aplicada para a direita, né? Se opondo a essa força F, vai surgir um atrito estático para a esquerda, beleza? Se você aumenta essa força F, essa força de atrito estático também vai aumentar, né? Essa força de atrito estático, então, ela vai variar de zero até um valor máximo, que é o tanto que ela aguenta suportar para o objeto não se mover. E aí, a essa força de atrito estático máxima, a gente usa essa equação que está aí descrita para vocês. O Fe máximo, força de atrito estático máxima, vai ser igual ao coeficiente de atrito estático, que a gente chama de μe, vezes a força normal. Beleza? Então, a gente tem duas situações, tem dois regimes de atuação para a força de atrito. Um é o cinético, para quando ele está se movendo. O outro é o estático, né, para quando ele está parado. Tudo bem? Se a gente fosse representar essa situação aqui do bloco aqui, ó, num gráfico, a gente teria a seguinte situação. Esse gráfico aqui ao lado, né, olha só, o eixo Y do gráfico representa a força de atrito. O eixo X do gráfico representa a força F, né, que você aplica sobre o bloco. Né? Pega a situação aqui da figura. Ó. Em amarelo tem a força peso para baixo, a força normal para cima. Em vermelho, né, o homem ali vai aplicar uma força F para a direita. O atrito vai responder com a seta verde ali para a esquerda. Essa força de atrito ela vai aumentar de zero, que é quando ele não está aplicando força, até um valor máximo, que é o atrito estático máximo. A partir do momento que ele entra em movimento, né, ela começa a atuar a força de atrito cinética. Né? E ali você percebe no gráfico ó, que quando vai para o atrito cinético, o gráfico ele dá uma queda. Percebe lá no topo, ele chama aqui de iminência de movimento. Né? Depois que ele começa a se mover, queda. Ele quebra. Por quê? Porque normalmente os coeficientes de atrito estático são maiores que os coeficientes de atrito cinético. Aqui ele usa D porque às vezes é chamado de dinâmico também, né? E aí, por exemplo, qual que é o efeito prático disso? Não sei se você já teve essa experiência. Você vai empurrar alguma coisa muito pesada, e aí a partir do momento que ela entra em movimento, fica mais fácil de você mover, porque muda o atrito. Né? Você sai do atrito estático e vai para o atrito cinético, que é menor que o estático máximo, então por isso fica mais fácil empurrar o que já está se movendo do que ele quando estava inicialmente parado. Beleza? Para tentar deixar mais claro o que eu quero dizer aqui, ó, eu vou usar aqui com vocês uma outra simulação. Tá? Então, vou preparar aqui. Então, aqui, uma outra simulação do FET Colorado. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um bloco de 50 kg, certo? Eu já sei, então, que a força-peso vai ser para baixo, valendo 500 newtons, considerando gravidade como 10. E aí, consequentemente, vai ter uma força normal para cima também de 500 newtons, certo? Então, já me dá a informação que eu consigo calcular essa força de atrito, beleza? Esse bloco está sobre uma superfície que tem atrito, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma força sobre ele aqui, olha só.
Vou fazer uma força sobre ele de 50 newtons para a esquerda. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui em laranja é a força que eu faço. Esse em vermelho é a força de atrito. Quando eu faço uma força de 50 newtons para esquerda, desculpa, né? O atrito responde fazendo uma força no sentido oposto, beleza? Com a mesma intensidade. Então, ou seja, o bloco continua em repouso. Se eu aumento essa força aqui, ó, para 100, o atrito responde com 100. Então, aqui eu estou ainda no regime do atrito estático, certo? Se eu jogo essa força aqui, ó, para... Pera aí, deixa eu voltar aqui, ó, deixar 100. Parou, vou colocar aqui, ó, 100. Aí vou agora aos poucos, ó, 101 aumentou. 102 aumentou, 103, 104, tá vendo? O atrito vai aumentando proporcionalmente. Ele vai fazer isso até o limite de que ele chegar no atrito estático. Então vamos descobrir aqui qual vai ser esse limite. Né, 130. Opa, viu lá, ó? Pera aí. Deixa eu voltar. Foi perto de 135, né? Deixa eu colocar aqui mais ou menos. Tentar jogar aqui, ó. Opa. Eu quero que você perceba mais ou menos quanto que vai ser o valor. Deixa eu parar. 130. Calma aí. Vamos aqui, ó. Então, 125, 26, 27, 130, ó. 130, 131, 32, 33, atrito, ó. Força aplicada é igual a atrito, 34, 35, 36, tá vendo? Então, e aí, olha só o que acontece aqui. Pausar, olha só o que acontece aqui. A minha força aplicada, né, de 135 newtons, antes dessa, 135 newtons, faz com que minha força de atrito estático chegue até o máximo de 135 newtons também. Então, eu já sei que minha força de atrito estático máxima vai do valor 0 até 135. Se eu aplico uma força acima do máximo, ou seja, minha força de atrito estático máxima, ela é a minha referência, é a minha condição para saber a partir de que ponto o bloco vai começar a entrar em movimento. Ok? Então, quando eu aplico uma força acima do estático máximo, eu supero a condição para ele ficar em repouso e ele vai começar a se mover, certo? E aí, a partir do momento que ele se movimenta, olha só, o que acontece aqui? A minha força de atrito diminui, ó. Ela deixa de ser 135 e passa a 101. Tá vendo? Entrando naquela condição que a gente discutiu. Porque agora ele vai estar dentro do regime cinético, né? Aqui agora vai passar a ser a força de atrito cinética, e a força de atrito cinética é menor do que o atrito estático, e a força de atrito cinética ela é constante, ok? Isso vai me dar um saldo que de uma força resultante de 35 newtons para a esquerda, que a gente já sabe pela segunda lei que isso vai causar uma aceleração, então isso vai fazer o quê? Que a velocidade dele aumenta, como é o que está sendo indicado aqui, ó. Beleza? Se eu deixar aqui seguir a simulação indefinidamente, a velocidade vai aumentando indefinidamente. Beleza? Mas aí qual que é a ideia? Né? É só te mostrar aquilo que a gente discutiu graficamente. Se eu aumento minha força, meu atrito vai responder. Se eu aumento minha força, meu atrito responde com o mesmo valor. Ele vai fazendo isso até chegar ao limite, que é o atrito estático máximo. Uma vez alcançado esse valor limite, ele começa a entrar em movimento, e aí a força de atrito deixa de ser aquele valor máximo, que era 135 para esse exemplo que a gente colocou aqui, e passa a ser o atrito cinético. Se eu quisesse calcular o coeficiente aqui, tanto do regime dele em repouso como do regime dele em movimento, né, era só pegar esses valores. Né? A força normal vai ser quem? A força normal vai ser igual ao peso. Força-peso é a massa aqui, ó, 50 kg, vezes a gravidade, 10,500. Aí força de atrito cinético é 101. Então, meu coeficiente de atrito cinético seria 101, que divide 500. Né? Daria mais ou menos aí 0,2 é o coeficiente de atrito cinético. O estático seria o quê? 135, que é o estático máximo, dividido por 500. Beleza? Daria quanto? Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Estou sem calculadora. Vou colocar uma calculadora aqui no computador.
135 que divide 500. Daria 0,27, né? Tá? Então aí a gente conseguiria achar os coeficientes estático e cinético para os dois casos. Tá? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, a diferença entre um tipo e outro de força. Né? Eu espero ter sido claro. Qualquer outra dúvida, aí depois é só vocês me procurarem. Então, até mais, galera.